para que a gente comece a nossa aula, então, sobre os sistemas reprodutivos masculino e feminino. Tudo bem? Então, vou colocar aqui alguns desenhos e a gente vai estudando as estruturas e as funções de cada um dos sistemas reprodutivos, beleza? Eu vou começar com o sistema reprodutivo feminino, que ele é mais complexo, tem um monte de estruturas, e aí depois a gente passa para o sistema reprodutor masculino, tá bom? Então, bora lá. Galerinha, então, aqui a gente tem uma mulher, né, deitada, como se ela estivesse com perna aberta, prestes a parir, tem outras posições de parto, tá? Mas aqui, essa imagem, ela é bem completinha, ela traz um monte de nomes, eu vou me fixar em alguns que a gente estuda aqui, tem uns nomes que são mais para o pessoal da medicina, que vai depois para uma faculdade disso, tá bom? Então, vamos começar de baixo para cima, aqui a gente tem o orifício anal, que não faz parte do sistema reprodutivo, ele é parte do sistema digestório, por onde saem as fezes, tá bom? E aí, a gente vai, então. Aqui no meio, eu tenho a abertura do canal vaginal. Então, para diferenciar, né? Muita gente chama de vagina a parte externa do sistema reprodutivo feminino, mas, na verdade, tudo isso aqui é conhecido como vulva, tá bom? Vagina é o canal vaginal, a abertura do canal vaginal, e lá dentro o canal vaginal, tá? Então, aqui depois eu quero trazer para vocês a questão do ímen, a membrana, né, que recobre a abertura do canal vaginal quando a mulher ainda não teve nenhum tipo de penetração, nenhum tipo de relação sexual, mas isso é muito polêmico, muito relativo hoje em dia. Depois eu trago a questão do ímen para vocês, os tipos de ímen e por que a virgindade hoje ela é tida como um outro panorama. Então, aqui, né, ao redor da abertura do canal vaginal, eu tenho os pequenos lábios. Então, o lábio menor aqui que ele traz. Isso daqui, durante o ato sexual, né, ou quando a mulher está excitada sexualmente, vem muita circulação sanguínea para cá, vem muito sangue para os pequenos lábios, eles ficam inchados, né, e acabam facilitando a abertura do canal vaginal, tá? A abertura da entrada da vagina. Então, essa parte toda mais vermelhinha aqui, ela recebe muito sangue durante a excitação sexual e durante o ato sexual também. Toda essa região é muito vascularizada, tem muito sangue por aqui, muita terminação nervosa também. Aqui mais para cima eu tenho a abertura da uretra. Então, diferente do que as pessoas pensam, que xixi, menstruação, bebê e penetração acontece tudo no mesmo lugar, não é. A mulher é muito mais organizada do que o homem nesse sentido, ela tem uma abertura para cada coisa. Então, aqui, ó, no canal vaginal, é por onde ocorre a penetração, é por onde sai a menstruação, é por onde sai o bebê. E o xixi, né, a urina, ela vai sair por uma outra abertura específica só dela. Então, a urina e a menstruação, elas não se misturam, são saídas diferentes, tá? A uretra, ela vem direto ali da bexiga e a vagina, ela se conecta com o útero, tá bom? Mais para cima, a gente vai ter aqui a glândula, uma glândula importantíssima feminina, que é o chamado clitóris, beleza? Para quem nunca ouviu falar, para quem não sabe onde ele fica, o clitóris, ele fica aqui acima, né, da abertura do canal vaginal, aqui mais para cima, e ele fica recoberto pelo prepúcio clitoriano. Por que essa glândula é tão importante? Ela é responsável pelo prazer sexual feminino, beleza? Então, meninos, estudem anatomia para proporcionar, talvez, o prazer sexual para sua companheira, meninas para suas companheiras, enfim, aqui não importa com quem vocês vão fazer a relação, mas essa glândula, quando estimulada, ela gera prazer sexual para a mulher, beleza? Essa partezinha que está aqui, galera, é só uma porção do clitóris, porque o clitóris, ele vai estar, ó, ele tem uma terminação por dentro aqui de toda essa parte da vulva. Ela tem, né, 8 bilhões de terminações nervosas, é uma região extremamente sensível. Então, muita terminação nervosa faz com que essa parte toda da vulva, ela seja muito sensível ao toque, muito sensível neuronologicamente falando, tá? Tem muitos neurônios ali, o que acaba mandando, né, enviando muitas informações sensoriais para o cérebro. Por isso que essa glândula é responsável pelo prazer sexual feminino, beleza?
Mais externamente, aqui por fora, a gente tem os grandes lábios. Quando a mulher está em pé, assim, em posição normal, os grandes lábios, eles recobrem toda a vulva, protegendo, então, a abertura do canal vaginal, protegendo o clitóris, os pequenos lábios. Então, os grandes lábios, eles fazem essa proteção. Mais para cima, a gente tem um monte de pubis, né, que é onde estão os pelos pubianos. E aí, eu já adianto. Pelos pubianos, desenvolvimento das glândulas mamárias, desenvolvimento do culote, né, das nádegas, da anca aqui, né, da cintura, tudo isso são consideradas as características sexuais secundárias femininas. Então, isso vai, né, depois da puberdade, caracterizar uma mulher madura sexualmente. Por isso que a gente tem pelos pubianos, pelos nas axilas, pelos no monte de pubis, na região da vulva. Isso tudo vai caracterizar as características sexuais secundárias. Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, essa é a vulva, né? Tem vários outros nomes aqui que eu vou deixar para vocês estudarem depois. Mas agora eu quero que vocês imaginem que a gente vai cortar essa mulher no meio para estudar internamente como é que fica, tá? Então, vamos imaginar que a gente faça um corte anatômico, né? Vou seccionar a pessoa no meio. Gente, só para estudo, tá? E aí a gente vai olhar como é que está a parte reprodutiva interna da mulher. Antes de seccionar no meio, vou colocar uma imagem aqui, e aí quero contar uma curiosidade para vocês. Tudo aquilo lá que a gente viu, tá aqui, ó, na vulva, é a parte externa do sistema reprodutivo feminino. Aí, eu tenho tudo isso daqui que tá de maneira interna. Aí eu tenho o canal vaginal, e aí esse desenho ele já apresenta um erro, né? Que o canal vaginal, ao contrário do que a galera pense, que é um mito, né? Ah, e depois do parto normal, depois que sai o bebê, o canal vaginal da mulher ele fica largo, ele fica frouxo, ele fica alargado. Não, galera, o canal vaginal ele é feito de músculos. Então, mesmo durante o ato sexual, né, que tem a penetração, o canal vaginal ele se alarga e depois ele contrai normalmente. Então, é músculo, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma elasticidade, tá bom? Então, esse canal vaginal, ele não fica sempre aberto assim, ele é mais fechadinho, e quando tem a penetração ou a passagem do bebê para o parto, ele se relaxa, né? Ele alarga e depois ele contrai normalmente. É músculo. Músculo a gente contrai e relaxa como outro qualquer. Aqui tem o cérvix, que é, né, o colo do útero, né, o final do canal vaginal e o colo do útero. O colo do útero, galera, é uma porção do corpo da mulher que é extremamente musculoso, é muito forte. Por quê? Vai segurar, né, caso a mulher engravide, vai segurar um bebê ali de 2, 3, 4 quilos. Então, precisa ser uma região muito musculosa e forte para segurar todo esse peso ali, beleza? E aí, depois, temos aqui para cima que eu vou mostrar o útero, o ovário, numa posição menos desenho e mais real um pouco. Tudo isso daqui, galerinha, eu vou deixar no Classroom lá depois para vocês, com detalhes, né, para vocês poderem estudar. Outra coisa que eu queria contar de curiosidade sobre o canal vaginal e o útero. Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui e vou mostrar para vocês, como a gente está gravando, depois isso fica mais didático para a galera que vai assistir depois. Deixa eu ver se eu consigo me mostrar aqui para vocês, de uma maneira que vocês consigam ver. Qual que é o erro daquela percepção? Ele mostra útero e canal vaginal tudo numa reta só, mas esse desenho é um pouco errôneo. Por quê? Se liga. Então, ó, se eu mostrar uma mulher, né? Mostrar uma mulher de frente, não é útero, canal vaginal e vulva depois embaixo. Existe um ângulo de inclinação. Então, ó, se eu tô assim, o canal vaginal vai estar assim e o útero vai estar virado para frente. Por quê? Porque o bebê ele vai ter espaço para crescer aqui. O útero ele não está em pé, ele está deitadinho. Então, o canal vaginal ele vai estar assim e o útero vai estar assim. Então, existe esse ângulo para poder, né, o bebê sair. Por isso que, às vezes, o parto, ele é um processo bastante complicado fisiologicamente, porque o bebê ele vai ter que fazer uma curva ali.
Eu consegui uma imagem que mostra direitinho essa... Aí agora eu saio daqui, apresento a tela para vocês. Uma imagem que mostra direitinho esse ângulo, porque a galera acha que é fácil, né? Só por lei da gravidade o bebê vai sair. E não é bem assim, não. Então, ó, essa imagem mostra o ângulo que faz o útero e o canal vaginal. Então, aqui a gente tem a vulva, entrada do canal vaginal aqui. Colo do útero aqui e o útero virado para frente. Então, o nosso útero, ele tá virado para frente. O fundo do útero, esse fundo aqui onde está o mouse, ó, ele fica virado para o umbigo. E o colo do útero, ele fica virado para as costas. Então, o nosso útero, ele tem essa inclinação, né, para poder ter um melhor desenvolvimento, o feto ter espaço para crescer ali. Então, o colo do útero sendo virado para trás, a penetração ocorreria por aqui, ó. Mesmo porque se você pegar essa imagem aqui, ó, vamos lá, como se a gente estivesse no corte histológico. Peço desculpas pela definição da imagem, mas foi o que eu achei de corte na internet. Então, ó, de baixo para cima de novo. Aqui a gente tem uma mulher, né, seccionada ao meio, então aqui os grandes lábios, pequenos lábios. Olha aqui, ó, a bexiga da mulher, bem menor que a bexiga do homem, tá? Então, ela é menor justamente para deixar mais espaço para o útero. E aqui a uretra, por onde sai a urina, aqui em cima. A abertura do canal vaginal, aqui embaixo, olha o ângulo, né? Então, se você imagina uma mulher aqui, imaginar um homem por aqui, a penetração, o pênis da pessoa vai estar, né, inclinada, não vai estar para cima, sentido ao umbigo, vai estar para dentro. Então, aqui o canal vaginal para dentro e o útero virado aqui para fora. Show? Então, existe essa diferença aí, essa curvinha, né? Essa posição diferenciada entre o canal vaginal e o útero. Então, aí, do útero, aí eu vou mostrar essa outra imagem, então, voltar naquela que a gente estava, né? Do útero. Então, aqui a gente tem o útero, saem as tubas uterinas, uma de cada lado direito, lado esquerdo do corpo, os ovários, e é dentro do nosso ovário, que é a nossa gônada. O que é a gônada? A glândula responsável, né, pela produção de células reprodutivas e por hormônios reprodutivos, hormônios sexuais, então os nossos ovários. Dentro dos nossos ovários são produzidos os óvulos, que são as células reprodutivas femininas, beleza? Óvulo é uma célula. Show de bola? Daqui a pouco eu vou mostrar o caminho que essa célula faz dentro do nosso corpo. E qual que é o mecanismo de funcionamento desse órgão tão incrível, que é o nosso útero? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem, né, o colo do útero aqui, é essa região aqui, ó, gente, mais musculosa. Aqui eu tenho o lúmen do útero, né, o interior do útero. Aqui eu tenho essa camada mais interna do útero, ela é chamada endométrio. O endométrio, galerinha, é que é o responsável pela menstruação, né? É o endométrio que vai se descamar ali da parte interna do útero e vai descer em forma de menstruação. Quando é que o endométrio faz isso? Quando o óvulo, ele sai do ovário, percorre a tuba uterina, chega aqui, não tem espermatozoide para poder fecundar ele, nem ao longo do caminho, nem aqui, o óvulo, né, morre, desce, e o endométrio, né, descama, descendo também em forma de menstruação. É o endométrio que todos os meses ele recebe muitos nutrientes e se prepara para receber o feto. Então, todos os meses o corpo da mulher ele se prepara para receber uma gravidez. Não teve ato sexual, não tem espermatozoides ali, o endométrio amadurece, envelhece e sai renovando a parede do útero para um novo endométrio que vai ser formado no próximo mês. Beleza? Então, é um mecanismo muito perfeito, né, para receber a vida todos os meses. Pensando por um lado, isso é perfeito, né? O endométrio ele recebe nutrientes, células sanguíneas, células de neurônio, né? Vai ter muita vascularização ali. Por outro lado, é um dispêndio de energia que o corpo feminino tem todos os meses, se preparando para a gravidez,
não tem relação, não tem espermatozoide, não tem fecundação, desce tudo isso, né, para renovação da vida desse órgão. Então, é um órgão muito dinâmico, tá bom? Então, tubas uterinas, uma de cada lado, ovário, um de cada lado, então a gente alterna, né? Um mês ovula de um lado, outro mês ovula do outro. Aqui a gente tem, né, o nervo que segura, o distensor que segura aqui o ovário, e toda a parte, isso aqui é o fundo do útero, que está virado aqui para o nosso umbigo, tá bom? Toda essa parte do nosso útero. Então, aproveitando que eu já estou falando sobre isso, aproveitando que eu já estou falando sobre fecundação, e enfim, aqui eu tenho uma imagem um pouquinho mais complexa, de novo, esse daqui é daqueles sites para quem vai estudar medicina, então tem muitos nomes que eu não vou cobrar de vocês, é muito detalhado, tá? Então, aqui tá o ovário, dentro dele vai acontecer o amadurecimento do óvulo, então ele é chamado de folículo ovariano, corpúsculo, né, o corpo lúteo, enfim, tem várias etapas aqui para o óvulo poder amadurecer. Amadureceu, ele sai do ovário, começa a sua jornada pela tuba uterina. É na tuba uterina que geralmente ocorre a fecundação. O que é a fecundação? Encontro entre óvulo e espermatozoide, fecundaram-se, uniram-se, eles já começam a divisão celular para dar origem ao zigoto. O zigoto é o que vai originar depois, posteriormente, o feto, beleza? Então, o zigoto é o nome da célula ovo, dessa primeira estágio depois da fecundação. Então, o óvulo caminha aqui pela tuba uterina, cai no útero. Sem fecundação, sem espermatozoide, ele morre, sai, depois o endométrio envelhece, né, amadurece e sai também em forma de menstruação. Beleza? Isso acontece todos os meses, né, ao longo da vida reprodutiva toda da mulher, alternando lado direito e lado esquerdo do ovário. Gente, até aqui, dúvidas, questionamentos, crises existenciais. Então, ó, no corte lateral, né? A tuba uterina tá aqui, o ovário tá aqui, e essa parte aqui traseira, ó, é o final do sistema digestório, né? Aqui a gente tem o reto e aqui o ânus, então. E outra coisa, turma, toda essa parte em amarelo aqui, ó, tanto das nádegas, né, quanto da barriga, do colote da mulher, todinho preenchido de tecido adiposo. O que é o tecido adiposo? É tecido de reserva de gordura e reserva de energia, muito necessários para a proteção térmica do feto, do bebê, e para gerar energia, né? Então, ocorre alguns casos de que a mulher emagrece nos primeiros 3 meses de gravidez. Por quê? Muitas vezes ela não sabe que está grávida e nesses primeiros meses o corpo ele vai usar todas as reservas energéticas que ele tem para suprir, né, a energia do feto. Então, é aqui das nádegas, né, do culote, da região aqui da cintura e principalmente da barriga, que vai ser tirada esse tecido adiposo, né, essa energia para abastecer energeticamente o feto. Beleza? Dá um ok aí para mim, gente, se tá tudo certo. Hello? Tudo na linguajar deles ali. Tranquilo, ok, beleza. Show de bola. Gente, eu sei que isso vai gerar muitas dúvidas depois, quando a gente estiver falando, né, mais sobre as práticas sexuais, sobre a transmissão de doença, aborto, prevenção de gravidez, métodos contraceptivos. Tudo isso a gente vai estudar ao longo do bimestre também, tá? Vai ter uma aula específica para a gente estudar cada coisa. Hoje eu só estou falando sobre a anatomia dos órgãos reprodutivos. E depois também, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai trocando ideia. Show? Então, vou seguir. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os órgãos reprodutivos masculinos, tá bom? Aqui também eu consegui uma imagem com pouca definição, mas dá para... Sempre começando, então,
de baixo para cima, a gente tem aqui, ó, a bolsa escrotal, que é a pele que envolve o testículo e o epidídimo. Então, aqui a gente tem, né, a bolsa escrotal ou escroto, por isso que eu não vejo muito como um xingamento, isso você xingar uma pessoa, ô, seu escroto, não sei o que lá. Tipo, você tá falando, ou sua película que envolve o testículo e o epidídimo. Para mim, isso não é nada de xingamento, é uma parte anatômica, né, do sistema reprodutivo masculino, então, para mim, não tem muito sentido isso. Então, a bolsa escrotal, ela é essa película, né, que envolve o testículo e o epidídimo. Então, aqui dentro, depois eu vou comentar algumas curiosidades sobre a bolsa escrotal, o famoso saco aí dos meninos, tá? Num termo mais vulgar. Lembrando que aqui na aula a gente não vai usar os termos vulgares, só os termos biológicos e científicos. Então, o que tem lá dentro? O testículo é a gônada masculina, né? É a glândula responsável pela produção das células reprodutivas masculinas. Quem que é essa célula reprodutiva masculina? Os espermatozoides. Então, é no testículo que os espermatozoides são produzidos, tá? E aonde eles são armazenados? Aqui no epidídimo, nessa estrutura aqui mais exterior. Então, galera, existe um erro, né, de falar, é lá no testículo que é armazenado o espermatozoide. Não é no testículo que é armazenado, no testículo ele é produzido e ele é armazenado numa estruturinha, né, mais exterior. Então, para os meninos, né, que tem aí esse órgão e quando vocês manuseiam a bolsa escrotal, vocês conseguem até sentir o epidídimo com uma textura mais dura, uma textura diferente ali dentro da bolsa escrotal, né, parece uma espiralzinha assim, ele tá ali ao redor do testículo. Esse é o epidídimo. E o que o epidídimo faz? Ele sim armazena os espermatozoides já produzidos. Show? Então, testículo, epidídimo com uma textura diferente ali do testículo dentro da bolsa escrotal. Eles são bastante móveis, tá? Então, tanto o testículo quanto o epidídimo, eles se mexem ali dentro. E aí, né, a grande curiosidade, para os meninos isso é muito normal, para as meninas, se algum dia puderem entrar em contato com isso, né, fiquem observando um testículo durante algum tempo, vocês vão ver que ele tem movimentos próprios, ele tem vida própria. Então, a gente até zoa sobre isso, né? Os meninos devem estar rachando o bico já ali do outro lado da tela, que é verdade, né? Então, a bolsa escrotal, o epidídimo e o testículo, eles têm uma dinâmica única. E aqui vem a curiosidade, né? Por que a bolsa escrotal, ela se mexe? Os espermatozoides, galerinha, eles precisam de uma temperatura ótima para a produção, para serem produzidos, né? O testículo precisa de uma temperatura aí de 34 graus e meio, para poder produzir o espermatozoide. E aí, se o testículo, ele está muito perto do corpo do homem, ele vai estar na temperatura corporal nossa, que é então, né, dos homens, dos humanos, que é aí 36, 35,5, 36, 36,5. Isso é uma temperatura muito alta para a produção de espermatozoides. Por isso, a bolsa escrotal ela vai ficar maior, mais larga, mais longe do corpo do homem, para ser um sistema de resfriação. Então, a bolsa escrotal ela é um sistema de resfriar e esquentar o testículo, para poder deixar a temperatura ótima de produção de espermatozoide. Beleza? Por isso que quando, por exemplo, está muito frio, ou quando o menino, né, o homem entra numa água muito gelada, tudo isso se contrai, diminui, fica mais perto do corpo. Por quê? Para manter a temperatura ali da glândula, da produção de espermatozoides. Então, tanto o pênis quanto o testículo, eles ficam mais retraídos, mais perto do corpo, para manter a temperatura ideal. Show de bola? Então, é uma curiosidade para quem nunca viu, para quem nunca estudou, mas isso é um funcionamento natural do corpo do homem, tá? O testículo, ele tem esses movimentos, o testículo e a bolsa escrotal. Bom, foi produzido o espermatozoide, está sendo armazenado no epidídimo, ele vai ter que ser eliminado do corpo do homem ao longo da ejaculação. Então, o que é a ejaculação? É quando o homem elimina o sêmen, né? O espermatozoide mais o líquido lubrificante. Isso é a ejaculação. Então, o espermatozoide ele vai ter que sair daqui.
Quando ele sai, ele vai passar pelo ducto deferente. Então, não é diferente, tá, gente? É com E, deferente. Tudo que é deferente é saída, tudo que é aferente é chegada. Isso é uma linguagem anatômica, tá? Na anatomia do nosso corpo sempre vai ter ductos aferentes, ou veias aferentes, e ductos deferentes, ou veias deferentes. Então, aferente é chegada, deferente é saída. Então, o ducto deferente vai levar os espermatozoides aqui, ó, para fora do corpo do homem. Antes disso, ele vai passar aqui por um lugar, vai se encontrar com o ducto da vesícula seminal. O próprio nome já indica, né? O que a vesícula seminal ela produz? Ela vai produzir o líquido lubrificante do sêmen. Então, o sêmen é espermatozoide mais líquido lubrificante. Esse líquido vai ser produzido aqui na vesícula seminal. Uniu, então, espermatozoide líquido lubrificante, vai saindo, vai continuando sua trajetória para fora do corpo do homem. Antes de sair, eles passam por esse órgão maravilhoso que o corpo masculino tem. Essa daqui é a famosa próstata, beleza? E aqui eu quero fazer uma grande explicação sobre a próstata. Qual que é a função da próstata? Ela é o órgão responsável pelo prazer sexual masculino. Beleza? Então, é a próstata, quando o homem, né, começa a se excitar sexualmente, é a próstata que manda um recado lá para o cérebro, falando, cérebro, se prepara o corpo aí que hoje vai ter relação sexual. E aí o cérebro manda uma resposta para o coração e para o próprio sistema reprodutor, causando, né, originando a ereção peniana e o prazer reprodutivo, o prazer sexual masculino. Então, é a próstata que é a responsável pela comunicação, né, pelo prazer sexual masculino, pela comunicação com o cérebro, mandando uma resposta para a ereção do pênis. Aqui eu quero fazer mais uma explicação sobre a próstata, gente. Olha perto de onde que ela se encontra, né? Então, aqui a gente tem a próstata e aqui a gente tem o canal final do sistema digestório, o reto, né? Por onde saem as fezes. Então, quero fazer um comentário sobre sobre o exame do toque, né? Que os homens têm que fazer a partir dos 40 anos para identificar se tem câncer de próstata ou alguma anomalia aqui na sua próstata. Então, como que é esse exame? O homem vai até o consultório de um médico, de um proctologista, né, de um urologista, enfim, e ele vai introduzir o dedo aqui pelo canal do ânus. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai sentir a próstata. Ele vai sentir se ela está do tamanho normal, se ela está com a mobilidade normal, se tem algum carocínio, né, algum tumorzinho ali, se essa próstata está normal em tamanho, em volume, enfim. E o que é que os homens, né, na nossa cultura machista, enfim, tem muito medo desse exame, ou tem rechaço, né? Ai, não vou fazer esse exame, porque onde já se viu introduzir o dedo no meu ânus, ó. Por que esse exame, ele gera um mito dessa masculinidade, né? Dessa questão da masculinidade. Galera, eu não acabei de falar que a próstata, ela é a responsável pelo prazer sexual masculino? Então, você tem ali o dedo, né, estimulando essa região. O médico, ele vai apalpar para saber se a próstata está normal. E aí, o que isso vai gerar como reação fisiológica no corpo do homem? Opa, está estimulando a minha próstata. A próstata é responsável pelo prazer sexual masculino. Vai mandar uma mensagem para o cérebro e vai voltar como resposta à ereção peniana. E é por isso que isso gera tanto incômodo nos homens. Porque onde já se viu, né, na cabeça do homem, um outro homem tá, ou uma mulher, enfim, não sei qual a especialidade do médico, qual o sexo do médico, vai estar estimulando o meu ânus e eu vou ter ereção peniana, mas que coisa engraçada, mas que coisa absurda. Gente, para quem não estudou biologia, isso é absurdo. Para quem estuda biologia e está tendo aula comigo hoje, para quem está assistindo esse vídeo, não é absurdo, porque você vai estar estimulando a próstata. Então, isso é uma reação fisiológica desse órgão que está fazendo a função dele, beleza?
Então, não tem nada de humilhante, não vai se tornar gay, não vai gostar de ter relação anal só porque fez o exame do toque, tá bom? Então, o exame do toque é uma das maneiras mais eficientes de identificar problemas com relação à próstata, com relação ao sistema reprodutivo masculino geral. Então, percam esse medo, tá? O exame do toque, ele é necessário, ele é muito útil e é melhor prevenir alguma coisa no sistema reprodutivo do que depois tentar curar, tá bom? Então, fica a minha dica, façam o exame do toque se você é um homem que tem mais de 40 anos, se tem histórico de câncer de próstata na sua família, se tem histórico de câncer ou de problemas reprodutivos, façam esse exame, porque isso pode salvar vidas, tá bom? Então, parei de conversar sobre a próstata, de contar sobre ela, vamos voltar aqui para o desenho, né? Aqui, gente, a gente tem a estrutura, né? A bexiga, onde a urina é armazenada. Então, a bexiga do homem, ela é bastante grande, ela é maior que a das mulheres, e o canal, né, a uretra, vai ser a mesma. Então, o homem, ele vai ejacular e urinar pelo mesmo canal. Diferente da mulher, que é organizada, que tem uma coisa para cada função, aqui a uretra, ela se junta, elas se unem aqui na próstata, então a uretra, ela vem até o meio externo. Então, a ejaculação passa pela uretra e a urina passa pela uretra também. É o mesmo canal para as duas coisas, tá bom? Então, aproveitando que a gente está falando de eliminar espermatozoides, né, de ejaculação e de urina, a gente vem falar sobre a parte final aqui do sistema reprodutivo masculino, que é o pênis. Então, outro mito que existe sobre ereção peniana. Então, não é músculo, não é osso que tem ali, não é nada. Por que que o pênis fica ereto quando o homem está excitado sexualmente? Por conta do sangue. Então, vamos lá. A próstata mandou uma mensagem para o cérebro, falou, cérebro, prepara o meu corpo, que hoje vai ter relação sexual. E aí o cérebro manda uma resposta para a próstata e manda também uma resposta para o coração. Aumenta os batimentos cardíacos, né? O estímulo sexual vai fazer com que aumentem os batimentos cardíacos do homem e ele vai mandar uma quantidade grande de sangue aqui para o pênis. Antes de falar sobre a ereção peniana, eu quero contar um pouco sobre as estruturas que tem aqui, e aí vocês vão entender por que está relacionado com os batimentos cardíacos. Então, aqui, ó, mais escuro em pretinho, vocês já viram que é a uretra. Ao redor da uretra, eu tenho uma estrutura chamada corpo esponjoso. O corpo esponjoso no pênis, ele vai impedir que a uretra colapse quando tiver a ereção peniana. Então, ele vai manter a uretra aberta, tá? E aqui por fora, eu tenho uma estrutura chamada corpos cavernosos. Caverna lembra pra gente buraco, né? Então, o que são esses corpos cavernosos? Eles são buracos na estrutura anatômica que vão ser preenchidos com sangue. E é o ato do sangue vir preencher esses buracos que vai fazer a ereção peniana. Então, pensa nos corpos cavernosos como uma bexiga mesmo de criança. Quando ela tá murcha, sem ar dentro, ela tá ali molinha, tá? Quando a gente enche ela de ar, ela fica dura. Então, a mesma coisa acontece com o pênis. Quando o corpo cavernoso ele está vazio, o pênis está murcho, ele está na posição anatômica. Quando ele recebe sangue, ele vai ficar ereto, porque todos esses buracos eles vão ser preenchidos de líquido, causando a ereção peniana. Beleza, galera? Então, o que vai causar a ereção é o fato de o sangue vir para essa região. No final aqui, na terminação do pênis, a gente tem a porção final que é a chamada glande. A glande, né, como ela é vulgarmente conhecida, a cabecinha do pênis, né, a parte final ali do pênis, ela é muito sensível também, tem muita terminação nervosa, muitos neurônios e nervos ali que vão gerar uma sensibilidade maior nessa parte terminal ali do pênis, que também contribui para o prazer sexual masculino, tá bom? Todo o pênis é recoberto com uma membrana. Essa membrana é chamada prepúcio.
E o prepúcio, ele é móvel, ele é retrátil. Então, essa pele que recobre o pênis é o prepúcio, e ele tem que recobrir o pênis quando ele está na posição anatômica e se afastar, né? E liberar a glande quando o pênis está ereto. Quando o homem tem problema no prepúcio, ou melhor, na mobilidade do prepúcio, que ele não é móvel, ele tem uma doença chamada fimose, né? Uma inflamação no prepúcio. E aí ela não consegue ser retrátil. E aí, como que a gente resolve isso? De maneira cirúrgica, o médico vai dar um piquezinho, um cortezinho no freio do prepúcio e vai fazer a mobilidade dessa membrana voltar ao normal. É uma cirurgia extremamente simples, não dói, viu, meninos? Podem ficar tranquilos, dá anestesia local, e aí o prepúcio volta a se locomover normalmente. Ai, dona, e o processo de circuncisão, né? Os homens que são circuncisados. Então, por algum problema de saúde ou por alguma questão cultural, a ponta terminal aqui do prepúcio, ela é retirada. Então, o que deixa a glande do pênis sempre exposta. Tem problema isso, professora? Não, isso também é feito cirurgicamente, é uma cirurgia bem simples também, só para cortar, né, essa parte final aqui do prepúcio, se ela estiver inflamada, ou se ela estiver dando algum problema com a fimose, né, então pode cortar apenas o freio, pode tirar o prepúcio, mas são cirurgias extremamente simples, que não vão gerar nenhum distúrbio erétil, nenhum distúrbio sexual para esse homem, tudo bem? Aqui embaixo, nessa imagem, eu tenho um zoom, né, um corte histológico no testículo. Então, aqui eu tenho todos os septos, né, cada partezinha de produção dos testículos. Aqui eu tenho os ductos ou túbulos seminíferos, que vão levar o espermatozoide produzido aqui no testículo para ser armazenado no epidídimo. Então, está aqui o epidídimo, e esses são os ductos ou túbulos seminíferos, e o epidídimo está ligado aqui com o canal deferente ou ducto deferente, que vai levar esses espermatozoides para fora do corpo do homem. Aqui eu tenho uma outra imagem em corte. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês verem. Então, ó, o pênis aqui por fora, ele não coloca a estrutura anatômica do pênis. Então, o testículo, a bolsa escrotal, o epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal, né, que ele chama de glândula vesiculosa, a próstata, vai emendar tudo aqui dentro na uretra e vai sair pela abertura da uretra aqui no pênis, beleza? Então, aqui é a porção terminal do sistema digestório, a barriga, a nádega, no corte aqui para vocês se familiarizarem com essas estruturas. Primeiro ano, dúvidas, perguntas, crises existenciais, curiosidades, questionamentos. O que vocês querem perguntar sobre o sistema reprodutivo masculino e feminino? Agora é a hora. Sem dúvidas? Ô, Tati, tem uma dúvida. Hum. Quando, tipo, o homem faz cirurgia para tirar a próstata por conta do câncer, ele para de sentir prazer? Não, ele não para de sentir prazer. Mesmo porque a próstata ela não é a única, né? Toda a região do pênis, ela vai ter bastante terminação nervosa, tá? O testículo, né? Toda a região da bolsa escrotal vai ter bastante terminação nervosa. Então, o prazer sexual no homem, ele continua mesmo sem ele ter a próstata, porque outros caminhos neuronais vão ser usados, né? Outras regiões erógenas, a gente chama, né? Vão estimular sexualmente o homem. Show? Então, mesmo sem a próstata, o homem continua tendo prazer sexual, sim. Beleza. Duda, você me fez lembrar, então, sobre uma curiosidade bastante importante. Deixa eu voltar aqui na foto dos homens. Cadê? Aqui. Sobre essa questão cirúrgica também, né? Existem duas cirurgias, pessoal, que são feitas, uma no homem, uma na mulher, que vão esterilizar, né? Que vão impedir a gravidez. Então, aqui no homem, essa cirurgia ela é chamada vasectomia. E no que constitui a vasectomia? É quando... Gente, eu tô compartilhando a tela com vocês, tô, né? Tá.
é quando, cirurgicamente, os médicos vêm e rompem, né? Eles cortam aqui o ducto deferente para que o espermatozoide ele não consiga chegar até fora do corpo do homem. Então, na vasectomia, é cortado aqui o ducto deferente, e depois eles cauterizam, né? Cauteriza, cicatriza ali esse ducto, e aí o que acontece? O espermatozoide que é produzido aqui, ele não consegue mais chegar até aqui a próstata, até a vesícula seminal, e ele não sai do corpo do homem. Quais são os mitos e as verdades sobre a vasectomia? Então, a vasectomia ela é um método cirúrgico para evitar a gravidez, né, para evitar que o homem ejacule, mas ele continua ejaculando. E o que é que tem na ejaculação dele? Somente líquido seminal, somente líquido lubrificante. Não vai ter os espermatozoides. Dona, então quer dizer que um homem que é vasectomizado, ele continua ejaculando? Continua ejaculando, mas não tem os espermatozoides, porque os espermatozoides não saem aqui do epidídimo do testículo, beleza? Então, ele fica broxa, ele não tem mais prazer só porque ele é vasectomizado? Tudo mentira, ele continua tendo ereção peniana, ele continua ejaculando, ele continua tendo prazer sexual, ele só não vai ejacular espermatozoides. O sêmen dele vai ser só líquido lubrificante e não vai ter espermatozoides, beleza? Então, esse é um método contraceptivo cirúrgico realizado no homem para que ele não expila, né, para que não elimine os espermatozoides e não tenha perigo de engravidar. Na mulher, existe procedimento cirúrgico? Existe. Como ele é feito? Então, ele é chamado de laqueadura, beleza? E a laqueadura, ela ocorre na tuba uterina. Então, o médico vai cortar, vai cauterizar, né? Vai selar a tuba uterina, e aí o óvulo que amadurece aqui, ele vai sair, vai chegar em determinado momento da tuba uterina, não vai ter passagem. Se o óvulo não consegue passar, essa mulher vai ter a relação sexual, os espermatozoides vão estar aqui, mas não vai ter o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, e aí, sem encontro, sem fecundação, não tem como desenvolver uma gravidez, beleza? Pelo SUS, essas cirurgias são oferecidas? São oferecidas, mas as pessoas têm que cumprir alguns critérios. Então, para os homens, eu não lembro exatamente se eles já têm que ter algum filho ou não, eu acredito que sim. Para as mulheres, a mulher tem que ter mais de 30 anos, ou mais de 35, se eu não me engano. Já tem que ter no mínimo 2 ou 3 filhos. Então, não é qualquer pessoa que chega lá e fala assim, eu quero fazer laqueadura. O SUS ele vai impor alguns critérios, porque são cirurgias que são irreversíveis, né? Se você faz um método cirúrgico, um procedimento cirúrgico, e depois, mais tarde na vida da mulher, ela muda de ideia e quer engravidar, esse método cirúrgico não permite que ela engravide. Então, é um método oferecido pelo SUS, mas a mulher tem que cumprir aí alguns critérios. Aí a discussão, se esses critérios são justos ou injustos, se isso está certo ou está errado, se tem que mudar isso, não tem que mudar isso, aí já é discussão que a gente pode entrar em uma aula futura, mas hoje só como a gente está se prendendo à questão anatômica dos sistemas reprodutivos, eu vou finalizar por aqui de responder essa pergunta e vou abrir para outras para a gente depois entrar no mérito dessa discussão. Duda, te respondi? Sim, sim. Beleza. Galera, tem alguma outra pergunta sobre, ou dúvida, né, sobre os sistemas reprodutivos masculino e feminino? Curiosidades que vocês gostariam de saber, enfim. A gente vai estar trabalhando com isso, gente, ao longo do bimestre inteiro. Então, mesmo que hoje vocês não tenham as dúvidas, mais para frente eu vou estar tratando de outros assuntos que pode ser que tragam aí questionamentos para vocês, tá?